Olá pessoal, o advogado Marco Moraes falando diretamente aqui de Miami, na Flórida, para a gente falar sobre um tema muito importante. Então fica até o final desse vídeo que eu acho que você vai gostar dessas informações. Acho que muita gente já sabe que o governo tem um programa de fiança, de um bond, onde cidadãos de alguns países, ou de diversos países na verdade, para poder receber algum benefício, algum visto, precisaria pagar uma fiança para o governo americano para que aquele visto possa ser emitido. E nós temos aí dois tipos de programas de fiança distintos. E isso é importante porque tem que ter essa distinção. Um primeiro programa, ele é aplicado para uma lista de 50 países, o Brasil não está nessa lista, e é para visto de não imigrante, B1 e B2. Apenas o visto de turismo e o de negócio, B1 e B2. O Brasil não está nessa lista. Então, para essas pessoas que poderem receber, nessa lista aí de 50 países, receber um visto de turista, teria que fazer um pagamento calção, uma fiança ali, entre 5 a 20 mil dólares, ok? Vamos deixar isso de lado e vamos analisar o que nos interessa aqui, que é o outro programa. Esse sim envolve vistos de imigrante, tá? E o Brasil está nessa lista, porque afeta aqueles 75 países que está na pausa atualmente. Mas vamos analisar aqui que talvez possa ser uma boa coisa se o Brasil entrar nesse programa piloto. Por quê? Eu vou explicar. Mas antes de explicar, eu vou falar as condições desse programa e também explicar o que seria encargo público, tá? Bom, todo mundo sabe que estamos aí nessa suspensão desde janeiro, nessa pausa na emissão de vistos de imigrante para 75 países, incluindo o Brasil, desde janeiro deste ano, né? Até que o governo americano pudesse chegar a as regras aí de encargo público. O que a pessoa é um encargo público? Aquela que vai virar um prejuízo, um peso para os cofres públicos americanos, vai depender de benefícios públicos que seriam destinados apenas para cidadãos americanos. Bom, vamos lá. E agora o governo americano lançou um programa piloto, tá? De vistos de imigrante, fiança para programa piloto, fiança para vistos de imigrante. Então, um programa piloto está sendo testado agora e o primeiro país a entrar nesse programa piloto, o primeiro e único país até agora, foi a República Dominicana. E aí a gente vai entrar por que isso pode ser bom, talvez melhor do que a pausa, esse programa piloto aí. Por quê? Você sai da pausa e você pode vir a receber seu visto de imigrante se o governo não chegar à decisão que você não é um encargo público, né? E como que você vai avaliar a questão de encargo público? O oficial, ele, antes de negar um visto para alguém, ele tem que tornar essa pessoa inadmissível. Então tem os graus de inadmissibilidade. Por exemplo, os graus relacionados a crimes, né? Tem lá os graus de inadmissibilidade, está lá no Immigration Nationality Act. E se tem condenação criminal, seu crime envolve torpitude moral, tal, então você pode se tornar inadmissível. Ou você está envolvido com drogas, ou terrorismo, enfim. E aí você ficaria impedido de receber um visto, mesmo tendo uma petição aprovada, porque você é inadmissível aos Estados Unidos. Mas antes de negar, ele tem que fazer essa determinação de inadmissibilidade. No caso do encargo público, a mesma coisa. Antes de negar um visto para você, para alguém, falando que você é o encargo público, ele tem que fazer essa avaliação, de acordo com a lei. E a lei determina o exame da totalidade das circunstâncias daquele indivíduo. Aí vai levar em consideração a idade daquela pessoa, né? Indivíduos entre 18 anos e 60 anos ali, talvez, 65 anos, pode contar mais pontos favoráveis, porque talvez está numa idade com saúde, né? Está em uma idade mais produtiva, vai levar em consideração também, né, a profissão daquela pessoa, a experiência daquela pessoa, né? A renda daquela pessoa, vai avaliar também o núcleo familiar daquela pessoa. Uma mãe com 10 filhos, né? Vamos ver isso aqui direito. Então, assim, pode ser até uma boa coisa entrar nesse programa piloto, porque você sairia da pausa
e o governo passaria a fazer a decisão individualizada ali. E quem tem, por exemplo, processos de EB1 e EB2 aprovado, grandes chances aí, praticamente fica blindado desse programa de fiança, né, ou de ser considerado em cargo público, na verdade, porque são profissionais de habilidade extraordinária, já decidido pelo USCIS, e são profissionais de interesse nacional também, já decidido pelo USCIS. Então, são pessoas que têm plenas condições de se sustentar, se manter nos Estados Unidos sem ficar dependendo do governo americano. Então, seria análise individual. Então, talvez seja até uma boa coisa, muitas pessoas ficaram, e se o Brasil fazer... Não, seria até boa coisa, porque sairia da pausa e aí a análise seria individualizada. É igual, por exemplo, antes, a análise individualizada. Você tem crime, ok? Você está inadmissível, mas todos os outros que não têm crimes, passe livre ali, toma aqui o seu green card, a sua residência permanente. E outra coisa, isso só se aplica a processos via consular, não se aplica a processos feitos dentro dos Estados Unidos via ajustamento de status. Esse programa, né, da mesma forma que a pausa, ela só está afetando quem está fazendo via consular. Quem está aqui dentro fazia via ajuste de status, tanto é que vários dos nossos clientes recentemente começaram a receber os seus green cards aqui, estão recebendo naturalmente. Então também pode pensar em estratégias de vir para cá com algum outro tipo de visto que permita isso, que admita isso, né, visto de trabalho, de dupla intenção, e não vir utilizando visto de turista, falando que vai vir fazer turismo para ficar aqui e fazer ajustamento de status, nada disso. Mas também tem isso. Mas seria até uma boa coisa, na minha visão, que pudesse aí o Brasil talvez entrar logo, o melhor de tudo é que fosse retirado da lista dos 75 países, né? Mas eu acho que isso não vai acontecer enquanto a gente tiver o presidente lá no Brasil que está lá, com questões diplomáticas aí, com atritos com o governo americano e principalmente com atrito sério com o Departamento de Estado americano, quem decide quem vai entrar nessa lista, né? Batendo cabeça ali com o Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano. Então seria até bom que o Brasil entrasse logo nesse programa piloto, porque aí a avaliação será individual, caso a caso. Você, ok, um profissional, é um médico, é um engenheiro, é um empresário, é um atleta, é uma atriz, enfim, o que for aí para fazer esse argumento. E aí, mais do que nunca, pessoal, mais do que nunca, a importância de ter advogados experientes que entendam, competentes do seu lado, porque aí vai entrar a balança, tá? Os pontos positivos contra os pontos negativos. E é isso que o oficial vai avaliar. Então tenha sempre do seu lado, andando lado a lado com você, de mãos dadas, né, de braços dados aí, advogados, advogadas, né, temos vários aí, muito bons aí no mercado, mas também tem muito picareta, então muito cuidado com isso, tá? Pesquise bem, faça a sua análise aí, tenha sempre do seu lado advogados competentes, porque processos migratórios já são complexos, nos momentos atuais, nos dias atuais, mais complexo ainda, porque o rigor aumentou na análise, processos que eram facinhos de aprovar anos atrás não vão ser mais, né? Vão sofrer um escrutínio muito maior, né? Aprovações continuam acontecendo, só que uma análise mais rigorosa agora. Então, por isso que é importante. Se já é difícil com advogado do seu lado, se negativas já podem acontecer e acontecem com bons advogados também, imagina você entrar num processo ou de aventura ou escolher aí essas empresas aí que não são autorizadas, elas não podem representar clientes perante o governo americano porque não tem licença para praticar, tá? É a mesma coisa você contratar um curandeiro para fazer uma cirurgia importante de você. Então, se vai fazer um processo, faça com um advogado devidamente licenciado. Então, dois programas, programa para visto de não imigrante, esse a gente não tem que se preocupar, o Brasil não está nele,
e o programa de fiança para vistos de imigrante. E aí a República Dominicana foi o primeiro país que entrou nesse programa piloto, e aí vai ser avaliação caso a caso, você e pronto. Isso é ótimo. Se o Brasil entrar nesse programa piloto aí, para mim vai ser muito bom, é muito melhor do que ficar na pausa, né? Ou a pessoa pensa também em uma situação de vir para cá com outro tipo de visto, fazer via ajuste de status, mas seria ótimo se o Brasil entrasse nesse programa piloto, porque aí a análise vai ser individual, porque o oficial, para te negar, para estabelecer uma fiança, ele tem que te negar com base no encargo público. Então, primeiro faz a análise, aquela análise da balança, da totalidade das circunstâncias, o que você tem para oferecer, e o EB1, habilidades extraordinárias, e o EB2 NW, está blindado disso aí, porque são profissionais qualificados, né? São profissionais de interesse nacional, mas vamos imaginar outras situações, vai ser, mesmo visto de família, por exemplo, um médico pode ser beneficiário de um filho que está peticionando, um filho americano que está peticionando para ele, vai olhar, o cara é um médico, ele tem uma boa condição aqui, tem renda, e além de tudo o filho está sendo o sponsor dele, financeiro também. Então, primeiro, antes de estabelecer uma fiança, tem que determinar que aquela pessoa é um encargo público, tá? E tem que fazer a análise por que ela é encargo, por que o oficial entende ela ser encargo público. É encargo público? Ok. Eu achei que você é encargo público. Para eu te conceder esse visto aqui, você vai ter que deixar uma fiança entre 100 mil a 250 mil dólares. É nessa situação, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado, um abraço. E até a próxima, mas antes de falar até a próxima, eu ia pedir para você comentar nesse vídeo, falar o que você acha disso, se sabiam dessas informações, compartilhe com outras pessoas para esse vídeo ter um alcance maior. Muito obrigado aí, de novo, até a próxima.